Muito bem, não é assim? É isso que você quer que eu fale? Muito bem! Não posso falar muito mal, né, Abigail? Pelo amor de Deus, né? Ainda bem que é muito bem, né? É o jargão. É o do jargão, Rodrigo. né? Muito E aí bem. você fica me zoando, né, cara? Que nada, Eu não posso gente. falar, eu posso falar muito mal, né? Não, Tem é que verdade. ser Muito ótimo. Tem que ser muito bem, né? Muito ótimo. Perfeito. Não, deixa eu contar. Então, hoje, sábado, a gente começa um extra aqui, né, Biga? Sempre no sábado a gente traz uma paradinha curtinha, né? Mais curtinho um pouquinho. Mas a gente sempre vem aqui conversar com o pessoal de casa. Só lembrar aqui rapidinho, gente, você que tá curtindo os vídeos aí, tá mandando aquele like maneiro. Tá muito bacana a participação. Mandar um alô aqui pra eu não esquecer logo, Biga. Eu vou mandar logo, que você já viu como é que é minha mente. Vou mandar um alô lá pro pessoal de Curitiba, Assembleia de Deus de Curitiba. Tava no celular aí, eu até perdi aqui, eu esqueci o nome da irmã lá de Curitiba. Internauta que tá sempre com a gente aí, diz que tá participando, tá divulgando. Legal, né? Isso aí. Bacana. Um beijo aí pra... O pessoal também lá da fronteira da Argentina. Eu esqueci o nome, mas Hermanos. mandou até uma música pra gente lá. Sério? Foi, Aí tá nesse nível. eu não te mostrei, não? Te mostrei, claro que eu te mostrei. É mesmo? O videozinho. Ah, então deve tá... Tá ali, depois a gente bota. Tá, agradecer o pessoal que tá com a gente, tá bem legal. Só que, gente, inscreve no canal aí, valeu? Dá aquela moral, né, Abigail? Se inscreve, gente, por favor. Como eu já falo, se você inscreve no seu celular lá e aproveita e pega do seu filho, da sua mãe escondido, vai lá no isso aí não é canal. certo, não. Mas é uma Isso boa aí não é certo. causa, é uma boa Isso aí não causa, é Rodrigo. certo? A gente dizer que sim. Tá ensinando os outros errado, cara. Bom motivo. Bom motivo, então tá bom, valeu. E no arroba, fala aí do Nosso arroba. Raiz Gospel Oficial. Raiz Gospel. Raiz. Bem carioca, né? Bem carioca. É isso aí. Cara, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Muito Fala aí, Bica, importante, muito importante, né? O setembro. Por que é setembro amarelo? Não faço a menor ideia. Você bem uma sincero e honesto. É uma campanha internacional, né? Que já foi lançada desde 2015, né? Que é contra a prevenção contra o suicídio, né? A valorização da vida, né? Que a gente fala. É um tema até complicado de falar aqui na plataforma, porque, né, os caras aí não gostam muito que trata desse assunto, acaba não entregando o nosso conteúdo, enfim. Mas é importante. É muito importante. Eu já pluguei aqui a Tati, que é a nossa convidada de hoje, né? Seja bem-vinda, Tatiane Costa. A Tati, eu chamo de Tati, mas é Tatiane Costa, né? A Tati é porque a gente conhece há muito tempo, aí acaba, né? Muitos anos. Fala a idade não, porque negócio de tempo, de anos, é muito tempo, é muito tempo. É 25, né? Tá idoso. É 25 anos, né, Tati? 26. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, a Tati que vai dar um depoimento pra gente, ela que, né, passou aí uma situação difícil, a gente vai conhecer a história dela. Mas antes, deixa eu falar com a Tati sobre hoje, né, a parte boa da história. A Tati é da Carioca, né? Sim, tenho uma franquia, uma regional da Carioca Clube de Benefícios, que é uma empresa de proteção veicular. Que legal. Aí, ó, que bacana. Vou botar até aqui, ó lá, Carioca. Quem tem interesse, procure, gente. A Carioca tem um programa também, pessoal que quer trabalhar, né, Tati? Que quer... Sim, a pessoa que às vezes quer uma renda extra, então tá desempregada, a gente tem um programa sobre vendedor externo. Ela não tem compromisso nenhum com a empresa, né? Mas ela vende pra gente sem compromisso, tendo vários prêmios. Depois de uma certa meta, ela pode estar ganhando carro, moto. Caramba. A gente tem vários sorteios para vendedor externo e isso ajuda muito financeiramente para quem está desempregado e para quem também quer uma renda extra, né? Maneiro. Não, e é bem legal porque às vezes nessa pandemia o pessoal tá correndo atrás de um trabalho, às vezes uma renda extra. E é uma oportunidade de trabalho. Como é que faz, Tati, para poder entrar em contato lá com o pessoal? Gente, então, pode estar entrando em contato até comigo mesmo, no meu número, no meu particular, que é o 970379864. E falar de novo, que quer fazer... como é que é? 97037 37 9864. Pode me chamar no WhatsApp e falar que quer fazer parte da empresa Carioca Proteção Veicular. Já manda aí, galera. Aí, amiga, dá pra tomar um dinheirinho por fora. Posso também? Pode, claro. Vai vender muito, acho que vai vender mais do que eu. Aí, ó. Não, e o pessoal não sabe muito bem como é que funciona, mas a Carioca é um clube de benefícios, né? A Carioca é uma empresa de proteção veicular. Ela não é uma seguradora, tá? A gente não pode nem falar sobre que a gente faz seguro, a gente faz proteção, porque nós não somos regidos pela SUSEP, sim pelo Ministério Público, mas a gente protege o veículo de roubo, furto, incêndio, colisão, assistência 24 horas, entre outros benefícios.
E também o cliente que faz parte da nossa empresa, ele tem desconto em vários lugares. Por exemplo, tem desconto na Electrolux, tem desconto em várias empresas, legal. porque a gente faz parte de um clube certo. Aí Entendi. você pode estar sendo nosso associado, você já tem desconto. Chegou em algum restaurante para comer, pergunta se eles têm parceria com o clube certo e você tem desconto 10, 20, 25%, entendeu? Pô, legal, tem vários bacana. benefícios. Pô, maneiro. Tem uma Isso. galera famosa que também é da Carioca, né? Sim, tem nossos parceiros, que é a Maneiro. Gisele Nascimento, que eu Ô, amo de Gisele. paixão. Tem a Gisele. Tem um culto da Carioca também, né? Toda última sexta-feira do mês, nós temos o culto da Carioca em agradecimento, porque sem Deus, essa Que empresa legal. não existiria e nós somos muito gratos, né? Que legal. Pela empresa, como ela está se tornando e como ela está expandindo. E é uma empresa muito honesta, muito séria. Tanto com os funcionários, com as pessoas que têm uma franquia e principalmente com os clientes. Que Que maneiro. legal, que legal. Não, a Carioca eu conheço de muitos anos, né? Sim, que é nosso cliente. Olha aí. Muitos anos e sempre trabalhando certo, porque existe também uma galera aí no mercado que só Jesus na causa, né? Só Jesus mesmo. E tem que procurar pessoas sérias que trabalham com a galera aí e sabe que é complicado arrumar Não, coisa meu séria. futuro carro vai ser na Carioca, É, então. o do Aí futuro vai ter carro. um belo desconto. Olha aí, É. olha. Mas sabendo, tá, Abigail, que carro... Tem que botar- ser na tem- Gilcar. na Gilcar, mas o pior tu não sabe. O carro tem que explicar pra ela que tem que botar óleo, né? Porque ela não sabe como não isso. sabe. Fala aí, Abigail, dá teu testemunho. Mas eu não te Eu tinha um julgo. carro. Eu tinha um carro. Deu ruim. Deu ruim por quê, Abigail? Aí, não, ele deu tranco, né? E pra ligar, não ligava. Aí chama o Rodrigo, chama a galera lá da mídia. Aí o Hugo foi lá, tirou, né, o negócio do A óleo, paletinha. né? É. Não tinha uma gota de óleo no carro dela, amigo. Tá explicando, bateu o motor, né? Mas agora... Aí, Abigail, você botou água no carro? Botei. E óleo? E óleo? Como assim? Acho que, Carro, acho que ela não achou, sabia não que o carro tinha. acho que ela achou que era pra cozinhar, né? Dei mole, dei mole. Então, o carro vai ser na Gil, mas bota na, Gilcar, isso, e bota botar na Carioca, mas isso. bota óleo também. Vou botar óleo. Beleza. E olha isso aí. Haja óleo. Ah, então tu já estão todos dados, né? Tudo dado. Tô devendo nada a ninguém. Então Nadinha. vamos partir aqui pra história da Tati. Você já explicou, né, o que é o Setembro Amarelo. Setembro isso aí. Amarelo. E a Tati foi uma pessoa que viveu. Tati sempre teve uma vida normal, não é isso, Tati? Foi criada na igreja, Tati? Sim, minha Foi? família é toda evangélica. Aí minha mãe sempre me criou, fazia parte fazia coreografia, fazia da parte dança. do E qual igreja é essa? coral. Qual foi? Eu sempre fui do Campo de Cosmo, o pastor Eliasar Torres. Ah, que é do Assembleia de Campo Deus. Madureira, aham. Ah, que legal. Aí eu sempre fiz parte da Assembleia de Deus de Vila Olímpica, né? Até os 17 anos. Aí me desviei, Não, engravidei. a Assembleia de Deus que você fala é aquela da Rua Da Rua 4, que é a isso, matriz, que né? é a matriz, Ah, legal, é. legal. Que eles fazem parte do Campo de Madureira, né? Uhum, sim, sim. E aí você era da congregação, que era uma filial Sim. na Vila Olímpica. Ah, na legal, Vila legal. Olímpica, que é ali em Cosmos, né? E aí você foi criada na igreja. Sim, até os 17. Na verdade, minha mãe sempre ensinou pra gente o caminho, né? Uhum. E eu sempre fiz parte, até porque eu gosto mesmo de fazer parte. Só que aí eu. Acabou se Deu desviando. uma... Eu fui dar uma passeada. Ah, Foi conhecer. É, eu não conhecia nada, né? Fui dar A uma curiosidade bateu. Mas e essa te garanto- passeada foi com que idade que você... Foi com 17 anos, foi quando eu 17. engravidei. Eu tive minha princesinha. Que agora já tá com 8 anos. 8 anos. 17. Sim. Caramba. E aí você tocou a vida fora da igreja. Qual foi essa experiência ruim que você passou? Vamos já no... Não é uma experiência muito boa, né? E É. assim, é uma coisa que eu digo muito isso, que eu tenho um amigo, um pastor, que ele fala pra mim que eu não sirvo nem pra ser ímpar. Porque eu não bebo, não Olha aí. fumo, né? Ele fala, Tati, você vai pra balada? Eu não ia pra balada. Eu cheguei até aí, mas não era aquela pessoa, eu tenho que ir pra balada, né? Aí ele falava pra mim, ele fala, Tati, nem pra ser ímpia tu serve, volta pra igreja. Olha aí. Olha aí. Ele falava pra mim. Caramba. Aí foi quando eu engravidei da minha filha, ela nasceu prematura. Aí foi quando eu vi que... eu já sabia, só que eu tive a certeza que não adianta a gente sair dos caminhos do Senhor, né? Não tem outro caminho melhor e não tem... É só atraso de vida. Eu falo isso com convicção, que no mundo não tem nada para oferecer para nós. É tudo uma arte, né? Você acha que é uma coisa, só que não é aquilo que a gente imagina que seja. Verdade. Parece ser bonito, mas não é. Não é nada. Mas aí como é que foi esse estopim pra você? Tipo, você tava na igreja e foi do nada assim, eu vou... A minha filha nasceu prematura, então, e quando as coisas apertam, que a gente quer ir logo
pros pés do Senhor de novo, né? E foi quando eu voltei. Aí fiquei mais um tempinho, só que eu já fui pra Batista, né? Já não fiquei mais no campo de Cosmos. Aí fiquei um tempo na Batista. Depois voltei pra Assembleia, porque eu adoro o reteté, gente. Olha, que interessante. Eu Sério amo mesmo? reteté, eu amo. Manto? Eu adoro manto, eu adoro. Caramba. E hoje eu tô na GTM. Ah, é? Gente, eu Olha sou aí. apaixonada pelos meus pastores. Quem são os pastores? Vamos. Gisele Nascimento e Ó. Rogério Gentil. Olha Aí, aí. tá vendo? GT. E não, Parceria nossa também. É. ela é maravilhosa, eles é uma igreja que me abraçou, uma família mesmo. E foi muito bom, porque eu fiquei nesse tempo que eu fiquei também fora, eu conheci um rapaz no qual eu fui passar um tempo fora do Brasil com ele, né? E foi Você conheceu ele no Brasil, né? Eu conheci ele no Brasil. Aí toda vez que ele vinha pro Brasil, a gente ficava aquele negócio de jovem, né? De ficar e tal. Aí ele vinha pro Brasil e a gente ficava. Mas ele não era evangélico, né? Não. Ele falava que era, mas não era. Ah, é? Ainda tem É isso só pra- agora, né? É, isso aí. Isso aí. Eu sou evangélica. De qual igreja? Católica. É isso aí mesmo. Quase isso. Aí foi quando eu me envolvi, né, com ele. Aí ele ficou um tempo morando aqui no Brasil. Até então era tudo flores. Só faltava botar o tapete vermelho para eu passar. Entendi. E foi quando eu fui morar na Itália. Larguei tudo aqui no Brasil, minha família. Que não faça isso, gente. Largar a família para morar fora. Tem que ser uma coisa muito bem pensada. Mas você conheceu aqui no Brasil? Chegaram a casar aqui no Brasil? Não chegamos a casar. A gente tentou casar aqui no Brasil. Entendi. Tentamos casar aqui, não conseguimos. Porque tava pedindo. Pode falar no microfone, tá? Tipo, você que não tá acostumado. Pode puxar pra puxar, você, não tem tocar, problema não, pode pode ficar à ir. vontade. Conheci ele aqui no Brasil, a gente tentou casar aqui no Brasil no papel. E eu falo que Deus faz tudo perfeito. Eu não consegui casar. Todas as vezes que a gente ia no cartório, a gente não conseguia, tá? Uhum. Sempre tinha alguma coisa. Chegamos na Europa, não conseguimos casar também, tá? Fizemos de tudo para casar, não conseguimos casar, porque eu falei que eu queria fazer tudo certo, né? E não dentro da como legalidade. diz os mandamentos. E não fiz. Não consegui casar. E tentei engravidar, não consegui engravidar. E foi quando eu cheguei na Itália que eu sofri a violência doméstica, né? Ah, é? É. Mas assim, foi de uma hora pra outra? Sim, assim, aqui ele nunca me agrediu. Mas quando chegou lá, teve um período ainda calmo ainda, tranquilo? Não, foi tipo assim, cheguei lá, uma semana, ele já me mostrou quem ele era. Caramba, virou as caras. Mas foi a primeira semana, então já se revelou, Tati. Sim, na primeira semana foi quando ele... Pode puxar o microfone pra você. Foi na Isso, primeira mano. semana, foi quando ele começou a mostrar pra mim exatamente quem ele era, que ele não era nada daquilo que ele me mostrava aqui no Brasil. Que até minha mãe, aqui no Brasil, amava ele, né? Minha mãe, caraca, ele trata muito bem. E lá ele me mostrou quem ele era. Caramba. Aí eu tive um prazer de conhecer um italiano, só que eu não sei falar italiano. Não, você conheceu um outro... Não, eu conheci, tipo assim, eu tava com ele, né? Uhum. Aí nós fomos almoçar num restaurante lá. Aí o italiano falou em italiano que adorava mulheres brasileiras. Só que eu não sei falar italiano, não sabia que ele falou isso e deu uma risadinha. Mas tipo assim, aí eu... O seu companheiro sabia falar italiano. Sabia, e ele entendeu e tipo assim, achou que eu dei a confiança pra ele. Só que eu não sabia o que ele tava falando. Eu dei risadinha pra não ser antipática, né? Sim. Aí foi quando eu cheguei em casa que ele teve a primeira agressão e tipo assim, eu nunca tinha vivenciado. Meu pai nunca levantou a mão pra minha mãe. Verbal ou física? Física. De chutar minha costela. Sim. Mas ele chegou já dando esporro? Sim, falou que eu tava dando confiança pro italiano. Você veio pra cá comigo ou veio pra arrumar um italiano? E tipo assim, E você eu sem maldade nenhuma, né? E pra mim aquilo ali foi um susto, porque eu nunca vi ninguém, meu pai agredindo minha mãe, meus irmãos agredindo minhas cunhadas, nunca vi, nunca presenciei. Então aquilo ali foi muito novo pra mim, entendeu? A gente, quando a gente ouve falar, é diferente de quando a gente vive, né? Mas e aí, a primeira agressão? Então, a primeira que eu fiz, sem calçado mesmo, eu saí correndo pela Itália, achando desesperada, tentando ajuda. Na rua? Na rua, eu saí de casa. Você fugiu, no caso? Fugi. Só que eu não consegui. E
toda pessoa todo homem, quando ele agride uma mulher, ele tem a intenção de te pedir perdão, fazer chorar e fazer você perdoar. Ele consegue entrar na tua mente de uma forma que é fora do comum. Caramba. Sim. Aí ele chorou, falou que foi a primeira vez que ele tinha agredido mulher, que ele não ia fazer mais, né? E eu, boba, né? É a primeira vez, não sabia como que era. Tu aceitou? Desculpei ele e voltei para casa. Só que ele já estava com o meu passaporte, com a minha passagem de volta, tudo com ele. Então, assim, não tinha muito o que eu fazer. Os documentos, você diz? Sim, a minha documentação todinha ele prendeu. Caramba. Então eu não tinha o que fazer. Ele saía para trabalhar lá na Itália e ele me trancava dentro de casa. Então, tipo assim, não tinha uma opção a não ser eu começar. O que eu fazia era pedir muito a Deus e eu não poderia falar para ninguém aqui no Brasil, para minha família, que eu tinha medo da reação, né, da minha família. Como que a minha família vai reagir com isso tudo? Aí foi quando eu tive que usar sabedoria com ele, de conversar, falar que eu perdoei, errei, porque eu menti, né? Mas eu tive que viver uma novela, para eu conseguir voltar para o Brasil. Nossa. Mas essa primeira agressão aconteceu, entre a primeira agressão e essa volta demorou muito ainda? Não? Você viveu lá bastante? Né? Não, ainda fiquei um bom tempo lá, porque a nossa passagem era para janeiro. Nós fomos para lá em outubro. Entendi. Então eu fiquei esses meses todos lá, sendo agredida e dizendo que estava vivendo bem. Tipo, que eu aceitava ele me bater. Mas entendeu? ele te bateu outras vezes? Sim, mais de várias uma vez? vezes lá. Sim, várias vezes lá. E, tipo, qualquer motivo? Não? Qualquer motivo, ele já me batia, já era dele. Entendeu? E não tinha como você buscar uma ajuda tinha. policial, alguma coisa? Então, eu não tinha, porque eu tinha medo do que a pessoa poderia fazer. Tipo assim, eu tinha medo de eu chegar pra você, Rodrigo, ele fez isso, você tentar reagir de alguma forma, não conseguir resolver um problema, e quando chegar em casa ele me bater mais ainda. Entendi. Entendeu? E tentar me matar, que é o que a intenção dele, de me enforcar, de me pressionar na parede, me jogar no chão, me chutar, era o que ele mais fazia. Então, o meu medo era esse, eu não conseguia Chegar a pedir socorro. Isso aí, pedir o socorro. Perdão, não, desculpa, pode pode falar bem. Não, assim, na hora, assim, na sua cabeça, o que passava, assim, de solução? Tipo assim, o que... A solução era só o suicídio, né? Hoje eu tento me matar aqui mesmo, já fico por aqui. Mas você chegou a Porque tentar? eu não aguentava, assim. Nossa. Eu não aguentava, né? E, tipo assim, eu tava sofrendo já muito, eu tava apanhando. Meu pai nunca tinha me batido. Minha mãe já me bateu muito. Mas o meu pai nunca tinha me batido, eu nunca tinha apanhado de homem. Então, foi tudo muito novo pra mim, foi tudo muito complicado. Ele saía de casa, eu só ficava o dia todo com depressão dentro de casa, sem poder falar. Minha mãe me ligava e eu tinha que fingir estar tudo bem, né? Porque ela me ligava chamada de vídeo. Às vezes ela me ligava, ela não entendia nada, porque minha cara tava inchada, de tanto chorar, porque eu esperava ele sair de casa pra eu botar pra fora o que eu sentia. Porque quando ele chegava em casa, eu tinha que ser uma atriz. Mostrar que estava tudo bem, para eu conseguir de uma forma voltar para o Brasil. Nossa. Entendeu? Aí eu ainda fomos para Portugal, que na verdade nós fomos para morar em Portugal. Na Itália a gente estava fomos para passar uns dias, né? E quando chegou em Portugal, fui várias vezes agredida também. E só vivi em depressão. Queria de qualquer forma achar uma forma de eu tentar tirar minha própria vida, porque eu não aguentava mais sofrer, eu já não tinha documentação, não tinha ajuda de ninguém, não tinha ninguém lá. Eu não poderia falar com meus irmãos, com a minha mãe, porque assim, eu tenho uma família linda que eu sei que me apoia em tudo e não ia deixar eu passar por isso. Mas o meu medo era a reação que eles iriam tomar aqui, no Brasil, e não conseguir resolver e me prejudicar mais ainda, e eu sofrer mais ainda, entendeu? Caramba. Então eu tive que agir de uma forma bem que aceitável ele me bater, tipo assim, já tava acostumando. E né? era diário esse tipo de Era agressão? diário, ele me batia. Assim, a troco de Só nada? que depois ele fingia, chorava, tentava se matar. Ele Nossa. fingia que ia se matar, tipo assim, pra mim desculpar ele. Só que eu sabia que aquilo tudo já era teatro, né? E depois que aconteceu várias vezes, eu já... Da primeira vez você até relevou, aí depois... eu vi que era teatro. Aí eu comecei a entrar na mente dele, que a mãe sente, né? Minha mãe ora muito, e minha mãe orava muito,
E minha mãe começou a orar para que Deus abrisse meus olhos, minha mente. E foi quando minha mãe começou a passar mal, direto. Aqui. Minha No mãe parece que Brasil. sentia. Me sentia, a mãe sente. É. E ela sentia, só que eu não poderia falar, né? Porque eu também, minha mãe tem os probleminhas dela de saúde. Não tem, ela é curada e sarada. Amém. Mas ela tem, né? Então eu não poderia preocupar ela aqui. Então o que que eu fiz? Eu ficava quieta, sofria quieta, não tinha ninguém pra falar. Aí quando eu cheguei, aí eu comecei a entrar na mente dele que minha mãe precisava me ver Entendi. pra eu conseguir voltar para o Brasil. Eu não trouxe roupa, eu vim com uma mala só de presente. Só pra dizer que você tava vindo só pra... Sim, liguei pro meu irmão, porque tinha que fazer uma troca do passaporte e era não sei quantos euros, não lembro. E eu não tinha o valor. Aí eu liguei pro meu irmão, só que assim, o meu irmão, até outras pessoas, não entendiam o porquê de eu querer vir embora, entendeu? Porque na internet tava tudo bem, tava Você muito mantinha bem. uma imagem Uma que imagem tava- que eu estava muito bem. Na verdade, eu estava destruída, literalmente, entendeu? E eu engordei muito, eu tava vestindo quase 48. Porque eu ficava em casa, eu não sabia o que fazer mais, eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Nossa. Tipo assim, eu fui viver um inferno mesmo, Caramba. Literalmente. literalmente. Mas e aí você chegou lá, você percebeu, você falou, vou É, o voltar seu- logo. Seu irmão, né? Seu irmão. O irmão dela que ajudou. Mas assim, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: nesse tempo. É porque assim, pra gente que tá aqui assim de fora, óbvio, É. a gente pensa, mas sei lá, uma ajuda, um policial, alguma coisa. Então, Ou na hora não tem força pra isso? Não, tem força, só que a gente fica pensando. A gente pensa muito, né? Tipo assim, se der errado o meu plano. Você tinha medo de morrer, então, no caso. Meu medo era esse. Dele, Tipo assim, a parte dele que ele O fazia meu com medo você. dele, por exemplo, na Itália, era na casa dos tios dele que a gente ficava. Ah, Só tá. que ele só me batia quando o tio dele não estava em casa, que quase sempre não estava em casa. Então, o meu medo era eu chegar, vamos dizer, na tia dele, contar e a tia dele aceitar. Porque tem muita família que aceita. Tipo assim, é da minha família, eu não vou ficar contra. Infelizmente. É. E pelo jeito que você fala, ele também era um ator, né? Ah, E a sim, família ele é muito acreditava, ator. é. Aham. E- Ele conta pra família dele, pra qualquer pessoa, se você vê ele, você diz, eu quero levar esse cara pra minha casa. Só que não é nada Caramba. disso do que você imagina que seja. E ele tá no Brasil hoje, não? Hoje ele tá no Brasil. Ontem eu tive contato com várias meninas que são ex dele, estão sofrendo a mesma coisa, sofreram a mesma coisa, só que agora que todo mundo tá fazendo denúncia dele. Até então ele só tinha uma denúncia, porque depois que a gente terminou, eu fui puxar o CPF dele e vi uma denúncia só. E agora que todo mundo tá correndo atrás, porque outras mulheres sofreram a mesma coisa com a mesma pessoa. E pra Ele evitar ficou um que bom outras tempo- sofram. Né? E ele ficou um Isso bom aí. tempo me seguindo. Sério? Ele ficou um bom tempo me seguindo, me ameaçando. E às vezes eu tava em Bangu, quando eu olhava pra trás, eu vi o carro dele. Mesmo você não estando mais Não, mesmo com eu não ele. estando mais com ele, eu não aceitava o término. Então, assim, Tati, só voltando pra gente tentar entender um pouquinho a história. Aí você. Aí, né, a parte que a amiga tá falando, você ligou pro teu irmão, pra seu irmão ajudar a fazer a troca do como foi passaporte. esse... Eu falei com ele que eu queria ir pro aniversário do meu sobrinho. Só que na verdade não era. Tipo assim, eu queria voltar. Só que eu falei com o meu irmão que eu queria voltar pra ir pra festa. Meu irmão, vai voltar pra ir pra festa ou vai voltar pra morar? E quando eu falei que talvez eu voltaria pra morar, e muita gente, cara, que loucura, por que que você... Porque todo mundo é um sonho de muita gente ir pra Europa hoje pra Verdade. morar, construir uma vida. Era meu sonho também. Só que eu não ia viver esse sonho sendo agredida, em depressão, Sim. né? Lá. E quando eu falei, pra que tu vai voltar? Tipo assim, porque ele não sabia, coitado. Com certeza, se ele soubesse, eu acho que ele tinha pego o avião aqui no Brasil e tinha ido encontrar comigo no mesmo dia. Isso não seria melhor pra você, Tati? Você não teria tentado isso? Então, não tentei. Pra falar a verdade, eu sempre tive muita vergonha, que eu acho que muitas mulheres têm Boa. vergonha Verdade. de falar. E eu, pra tu ter noção, eu cheguei no Brasil e não contei logo. Sério? Aham. Ainda fui agredida no Brasil. Você voltou com ele, Ele então? veio, eu porque fui ele com pensou- Achei que você viajando sozinha. Não, ele pensou que eu iria voltar com ele pra Portugal. E eu falei que iria voltar, porque se eu falasse pra ele que eu ia vir pra ficar, ele não ia ficar. E ele não deixava. Eu ia no banheiro, ele ia atrás de mim. Que isso? Eu não tinha vida, eu vivia um Mas relacionamento lá em abusivo. Portugal ele fazia isso? Sim, e quando voltamos aqui no Brasil, ele já se mostrou quem era. Pra ter noção, uma vez minha mãe é um amor de pessoa, minha mãe expulsou ele da nossa casa. Caramba.
Mas eu estava cega, tá? Porque quando chegou aqui no Brasil, ele conseguiu entrar na minha mente de uma forma que, tipo assim, ele não me agrediu aqui no Brasil. Ele só me agrediu quando eu terminei com ele aqui no Brasil. Então, peraí, então ele voltou pro Brasil com você, aham. mas aí não rolou mais agressão física. Não, por que aqui ele não me agredia? Porque aqui eu conheço, todo mundo me conhece, assim, Entendi. entendeu? Eu tenho uma certa amizade, eu tenho um certo... E tem meus irmãos, ele sabia que se ele me agredisse aqui, os vizinhos da rua, eu morava na rua da minha mãe, os vizinhos iam ouvir, e os vizinhos lá têm um carinho muito grande por nós, e iria, né? Intervir de alguma forma. E ele poderia se prejudicar. Então, quando chegou aqui no Brasil, eu já cheguei a ficar contra a minha mãe, tá? Por causa dele. Nossa. Porque ele entrou na minha mente que nunca mais ia fazer. E realmente aqui no Brasil ele não estava fazendo. Aí fez com que você acreditasse Se eu que... acreditasse, só que acabou que o inimigo ele é tão sujo que ele conseguia me manipular. Ele é macaco velho, assim, eu digo assim, ele tem experiência Quantos com anos ele isso. Ele tem 30 e poucos anos, mas ele vive isso muitos anos, com várias mulheres. Entendeu? Então, Nossa. eu era só mais uma. Tipo assim, Entendi. na minha vida ele era o primeiro a fazer isso, mas eu era só mais uma na vida dele. Caramba. Que ele estava fazendo, entendeu? Destruindo o psicológico, porque acaba com o psicológico da mulher. E eu posso dizer hoje que hoje eu continuo a minha vida porque eu tenho uma família espetacular. Porque se eu não tivesse uma família como muitas mulheres também não têm, que eu conheço verdade. mulher que não denuncia o homem por agressão, ou então tá se matando aí porque não tem ninguém. Eu conheço gente que fala, mas eu vou pra onde? Eu não tenho mãe, não tenho pai. É verdade. Entendeu? É o que mais acontece. E eu consegui seguir minha vida, primeiro porque eu pedi ajuda ao Espírito Santo, a Deus, sempre orava, Deus me fortalece. Isso era muito difícil. Quando eu terminei com ele, eu sofri muito, tipo assim, não queria sair do quarto. Eu vivi em depressão até quando eu terminei com ele. Caramba. Era tipo uma dependência emocional que você Sim, tinha? uma dependência emocional, porque ele era bom pra mim. Eu vou te explicar como que ele era bom. Ele era um cara carinhoso comigo, entendeu? Uhum. Só que quando eu acho que era, não sei, bati o surto nele, ele queria me bater. Ah, quando não tava surtado, era um príncipe. Era um príncipe, entendeu? Eu acho que, pra mim tem problema psicológico, não tem lógica, sim. entendeu? Eu não sei, eu não sou especialista em falar, mas parece uma psicopatia, né? Sim, Alguma coisa sim. patológica, né? Aham. Alguma psicólogo, alguém deve entender, Deve entender melhor isso do que a aí. gente, mas a gente, como tá pegando seu depoimento, a gente quer entender, quer conhecer a sua história. Eu acredito que, né, amiga? A impressão que dá, assim, é que é uma pessoa que, poxa, a troco de quê? É. Sim, sim. Mas é considerado uma patologia clínica, uma com doença, certeza, né? é, Uma com doença. certeza. Certeza, Doente. sem dúvidas. E aí te adoeceu também, né? Sim, De uma certa forma. em Portugal, na Itália, eu só vivia chorando. Minha vida era chorar. Foi o tempo que eu mais chorei. O mais que eu vivi depressiva foi lá. Porque eu nunca tinha vivido nem a depressão e nem a violência doméstica. Então eu vivi duas coisas ao mesmo tempo, né? Nossa, é terrível. E é Já terrível mesmo. A depressão veio enquanto você tava com ele, então. A depressão veio por causa da agressão que eu tive da parte dele, entendeu? Eu nunca tinha tido depressão, não sabia como que era, e eu fui viver isso, e eu tive o pós também, tá? Eu tive a depressão pós-relacionamento, porque eu não queria ficar dentro do quarto, não queria sair do quarto, porque, tipo assim, querendo ou não, caraca, eu terminei, será que não vale a pena eu viver? Será que a pessoa vai mudar? A gente pensa isso. Ontem eu estava até conversando com uma menina que eu falei para ela, você não tem que ficar pensando nas coisas boas que ele faz, porque levantou a mão, alterou o tom de voz, já é um relacionamento abusivo. Uma agressão verbal já é um relacionamento abusivo, né? E isso acaba muito com o emocional das mulheres. Tem muitas mulheres aí que não tem mais o amor próprio por causa da depressão. É porque tem muita mulher que acha que, assim, o ciúme, né, é uma coisa fofa, né? Só que assim... Não é. Exatamente. Tem um limite ali, Sim. né? E aí você viveu isso, esse ciúme vivi. exagerado. Eu ia no banheiro, ele ficava na porta do banheiro. Entendeu? Eu não tinha mais contato com o cliente. Eu sempre trabalhei com vendas da Carioca, né? Como o Rodrigo sabe, Isso, mais de 8 anos. Então, eu já não tinha mais contato com o cliente.
Tem cliente que, até senhor de idade, que fala assim, boa noite, minha linda. Por respeito, não é que tá dando em cima, nada do Sim. tipo. Mas pra ele, o cara já me queria. Então, ele já queria que eu bloqueasse o cara, ele já queria ligar pro cara, já xingar o cara. Nossa. Assim. Então, Doentio, né? sim, acabou que eu tava assim, cara, acho que é melhor eu nem trabalhar mais. Aí eu pensava, pô, vou trabalhar, porque eu não posso mais ter cliente. Os clientes daqui a pouco tá me xingando, me odiando já, Acaba porque perdendo o cliente. Né? porque eu trato todo mundo bem, independente se é rico, pobre, se é novo, se é de idade. Pra mim, todo mundo é a mesma pessoa, eu trato todo mundo bem com respeito. Independente se me chamar de Melinda ou se me chamar só de Tati, eu vou tratar do mesmo jeito. E ele não aceitava isso, ele achava que era falta de respeito. O cara mandar boa noite, Melinda, você tá bonita, porque às vezes a gente posta foto, É verdade. né? Por exemplo, amigos meus, se eu postar uma foto, eu comento, tá lindo, com respeito, Sim, sim. né? E ele não aceitava. E o relacionamento abusivo que trouxe pra dentro de mim a depressão, que hoje, graças a Deus, não faz parte mais da minha vida, mas eu vivi e é horrível. Então, é só pra gente voltar. No caso, como é que foi que você conseguiu dar esse fim nesse relacionamento? Como foi? Então, o que que aconteceu? A gente começou a trabalhar aqui no Brasil, quando ele veio, né? Que eu meio que aceitei a ficar com ele. E ele estava desempregado. Porque a gente já chegou do Brasil, tá, começo de pandemia, né? Qual era a profissão dele, tá? Ele é coach, olha só o que ele é. Ele é Nossa. coach, ele trata do psicológico das pessoas, como se o dele não é tratado. Ah, mas ele entrava no seu, né? Porque Sim. a profissão dele, né, amiga? Ah, isso Cooperava pra ele poder Sim, ele conhecer. é coach, é um cara estudado, é um cara inteligente. É. É uma coisa. Tá, E aí burro ao mesmo tempo também. É. Não, Todo a, respeito. Não, a é. inteligência que ele tem, canalizava errado. infelizmente, não servia de nada. É. Não, na O verdade, estudo, né? Vamos na dizer, verdade, o estudo. na verdade, ele canalizava pro mal, né? A Sim, inteligência sim, dele. Porque a inteligência, você pode ser inteligente e canalizar a sua inteligência pro lado que você quer, né? Até porque os grandes criminosos, eles são inteligentes, né? Sim. Você não tem é. um criminoso burro, né? Isso. Liderando alguma coisa. Uhum. Geralmente os que estão lá no topo da escala, geralmente são os caras inteligentes, articulados e tal. E eu te interrompi que você estava falando que ele estava desempregado, aí segue o... Ele é coach. Ele era coach, ele estava desempregado. Pode puxar o Ele- mic pra tu, cara. Tati, pode puxar. Isso. Ele é coach e ele tinha negócio, ele fazia curso de... Ensinava curso de N31, não sei se tu sabe o que é. RN, essas coisas É. todas de treinamento de segurança de trabalho. essa Isso coisa. mesmo, negócio de segurança Entendi, do trabalho. Entendi. Aí ele estava desempregado, não conseguia de jeito nenhum, porque era começo de pandemia, muitas empresas fecharam, né? Uhum. Pararam de contratar, o pessoal estava trabalhando de home office. O que aconteceu? A gente pegou e meu irmão tem um restaurante que é do lado da nossa casa e à noite era pizzaria. Aí eu falei, então vamos fazer hambúrguer para vender. Aí a gente começou a vender hambúrguer lá no restaurante, né? Na pizzaria. E um dia desse, a gente meio que se estressou e fomos em casa, né? E a minha casa era do lado, assim, na rua do lado da pizzaria. Quando chegou em casa, ele começou a me bater. Foi quando ele me bateu novamente. E eu falei que eu não queria mais. Ele começou a me bater. Ele foi tentar dar um soco na minha cara, eu abaixei. E ele simplesmente socou a parede. Nossa. Aí eu tive que levar ele pro Rocha Faria. Você ainda socorreu? Ainda socorri, ainda fiquei com ele no hospital. Ele botou ferro na mão, olha só, pra você ver, ele botou Mas o ferro. soco foi tão Pra tu violento. ver, imagina Era se assim, fosse na minha cara. Mas ele já te agredia a esse Sim, ponto, assim, de... eu já extraí dentes das duas Sério? laterais, porque Caramba. ele bateu e afetou, entendeu? Mas assim, desculpa, tá? Deixa eu interromper. Mas ela tem quanto metro e quanto você tem de altura? 80, mas eu 1,80 sou m? frouxa. Nossa, né, E ele era Abigail? mais baixo que eu, tá? Sério? Sim. Ele tinha qual a estatura dele, mais ou menos? Ele deve ter 1,70 Ah, mulherada, vamos lá, né, amiga? Mete a mão, né, cara? Não tenho força, tá? Sério? Eu acho que é porque eu nunca vivi, então eu não tinha reação, a minha reação era chorar. Nossa. É, deve porque ser. abala emocional. É. Acho que a É. primeira coisa que abala. Aí eu só sabia chorar. A única coisa que eu consegui fazer, que eu agradeço muito a Deus, foi ter abaixado. Porque se ele imagino. ferrou a mão dele, tu imagina o que ele iria fazer na minha Meu cara. Deus, nossa. Entendeu? Caramba. Eu ainda fui pro Rocha Faria, ele ficou internado, ainda ajudei. Tá? O tempo que ele ficou internado, ainda fiquei lá no Rocha Faria com ele.
Meu Deus. Tu gostava muito dele, né? Assim, na época. Não gostava, não. Ah, nessa época já não tava, já Não, tava perdendo na verdade, eu não gostava mais dele. Na verdade, eu acho que eu nunca gostei dele. Eu acho que ele conseguiu dominar o meu psicológico e fazer eu ficar cega por ele, tá? E eu não estava me amando, porque quando a gente permite que isso aconteça, é porque o amor próprio não tá dominando mais a nossa vida, entendeu? E a gente tá querendo amar uma pessoa e por a gente não ter aquele amor por nós. Caramba. Já Profundo tinha, isso, mano. É, e foi o que eu vivi com ele. E quando isso aconteceu, aí eu cuidei dele, até porque eu cuidei não por ele, como eu cuidaria de qualquer pessoa que eu tenha amor ao próximo. Então eu cuidei dele. Não cuidei porque, ele era meu namorado, não. Eu cuidei porque é digno de pena uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa, ela não é feliz e não vai fazer ninguém feliz. E é digno de pena. Eu só tenho pena dele hoje, entendeu? Então eu cuidei dele, depois eu terminei. Quando eu terminei, ele com a mão quebrada, ele me bateu de novo. Caramba. Antes dele ir embora, tá? Porque ele não aceitava. E a gente estava na casa do meu pai, que é na lateral da nossa casa, na rua, né? E eu estava na casa do meu pai e ele não aceitava o nosso término. Ele simplesmente pegou e começou a me bater. Só que eu gritava, né? Por ajuda. Na rua. Dentro de casa. Dentro de porque casa. o pessoal lá, meus vizinhos, lá de onde a gente morava, que hoje a gente não mora no mesmo local, eles tudo me conhecem desde pequena, sabe quem eu sou, entendeu? Então eu falei assim, eles vão me ajudar. Entendi. Só que o pessoal, ele quebrou a porta de madeira. Ele foi mais uma vez me bater e eu bati a porta do quarto. Aí ele quebrou a porta, ele conseguiu rachar uma porta de madeira. Meu Deus. Pra tu ver Caramba. a força que ele tinha, né? Aí eu gritei, mas não consegui ajuda. Mas só que dessa vez a gente terminou de vez. Tipo assim, minha mãe orou muito. Comecei a fazer campanha pra Deus tirar ele do meu coração, entendeu? Porque assim, já era não era amor. Era Uma dependência. É um negócio muito estranho. Não, fica o recado pro pessoal de casa, né, cara? Porque é uma coisa que você parece que tá dormindo, tá num sonho, né? Que você Sim, a gente não demora a cair na acorda. realidade, né? Sim, depois quando a gente... Caraca, como que eu aceitava isso? A gente Mas- depois... Hoje em dia eu falo, hoje em dia eu não aceito, tá? Hoje em dia eu não Mas aceito. tu achava o quê? Que ele ia mudar e por isso... É. Sim, exatamente. por ele ser coach, ele entrava na minha mente dizendo que ele ia mudar. Ele chorava. Ele chegou a cortar o pulso, falando que ia se matar. Entendeu? Tipo assim, pra me dominar minha mente, acreditar que ele não iria fazer aquilo. E eu achando que eu era a primeira vítima, porque ele tem um filho, que eu tenho contato com ela, e ela não sofreu a mesma coisa de agressão. Ela sofria o relacionamento abusivo, mas ele não chegou a bater nela. Só o psicológico. Só o psicológico. E é onde ela teve depressão também, tá? Ela sofreu muito. Hoje nós somos amigas, eu e essa namorada dele, que ele teve um filho. Nós somos amigas e ela viveu uma depressão também profunda, porque ele entrava no psicológico. Comigo não, mas assim, com ela, diz ela, né, que falava, você tá gorda, você tá feia, vai se cuidar. E isso acaba com o psicológico da mulher, com a nossa autoestima, assim. E ela sofreu a mesma... Então, eu achava que eu era a única. E nesse tempo que eu achava que eu era a única, eu acreditava que ele ia mudar. Ele vai mudar e eu vou seguir uma vida. Eu acreditava, né? Porque tem muita gente que fala assim, ele vai mudar. Só que mulheres, homem não muda. Não muda. Te agrediu, vai na delegacia Isso aí. da parte. Hoje em Não, dia eu eu não acho- dou mole, tá? Agora eu vou fazer a defesa dos homens, né? Eu acho que o homem muda, né? Mas quando rola esse lance de agressão física... Caráter não muda. Não, sim, mas o caráter, se Deus quiser, Deus Sim, muda caráter. Sim, caráter, sim. Deus Mas assim, muda. eu acho que quando um relacionamento chega a uma agressão física, né, cara? Assim, aquela pressão psicológica que já foge uma... Porque às vezes também a gente sabe que as pessoas vacilam também, né? Tem aquele limite ali, onde é uma vacilação normal, né? Uma coisa normal, um desentendimento entre um casal. Não, o desentendimento, a briga entre o casal sempre vai existir. Sim, Até porque são sim. duas pessoas diferentes, com ideias diferentes. ideias Isso diferentes, criações diferentes, então não tem como eu pensar a mesma coisa que você. Com certeza. Entendeu? Mas aí desde o momento que tem a agressão física... Eu acho que a agressão, verbal, de então. qualquer forma, ela física, ela verbal. Eu acho que quando no relacionamento rola uma agressão, já é o sinal de que tem alguma coisa errada, é Sim. melhor parar. Porque o vacilo do homem ou da mulher que seja, se for um vacilo, às vezes até de caráter, né? entre Traição. aspas, essa coisa. Tudo é conversado, né, cara? Às Não vezes... quer, eu acho que é assim. Eu acho que se não quer,
Eu acho que cada um vai pro seu canto e vai viver sua vida. Exatamente. Sim. Exatamente. É porque na questão dele não era mais doença, né? O dele é doença. É doença. Exatamente uma doença. Então não tinha muito. Tem que ser tratado e não era com. Sim. Na base da conversa. E eu acho que é difícil a detecção disso também. A mulher, quando ela tá envolvida, né? O casal ali, ela acha que vai dar bom, que vai resolver o problema, que vai voltar. Ainda tem a coisa espiritual que às vezes, né? Você busca a Deus de alguma forma, busca uma forma de melhorar o relacionamento. E aí você acaba acreditando. Mas E Deus usou uma irmã, olha só, uma irmã veio conversar comigo falando que não era pra eu botar o papel pra correr pra casar. Ah, é? Deus E usou uma irmã, e ela falou isso pra mim, e eu falei assim pra minha mãe. Eu fui braba pra casa, revoltada. Falei, mãe, olha só, esse negócio, eu não gosto desse negócio não, hein? Que ninguém escolhe marido, Deus não escolhe marido de ninguém. Olha aí. Deus não escolhe marido de ninguém, mãe. Não aceito isso. Eu fiquei braba com a irmã. Eu vi a irmã na rua, não queria nem falar com a irmã, pra tu ver como que eu fiquei cega. Caramba. E depois da irmã. Tadinha da irmã, hoje em dia não, ela é um amor de pessoa, mas eu fiquei braba e minha mãe orava muito, tadinha. Minha mãe sofria muito. Imagina. Porque minha mãe sem saber da agressão, que minha mãe não sabia. Ela não sabia. Mas a minha mãe, quando me viu, ela já sabia que eu não estava bem. Entendeu? Porque a mãe sabe quando a gente não tá bem. E a mãe via, porque às vezes eu não queria nem sair do quarto. Ainda mais tua mãe que é de oração, né? Minha mãe é do reteté. Então, mãe, Deus mostra sabe. tudo pra ela. Exatamente. Deus revela, né? Imagina. Sim. E minha mãe vivia em oração e eu não sabia. Minha mãe, assim, eu sabia que minha mãe vivia em oração, mas não sabia que minha mãe estava fazendo de propósito para Deus abrir meus olhos, para me mostrar quem ele era. Verdade. Entendeu? E graças a Deus, Deus me mostrou quem ele era, eu consegui sair, mas ainda teve o pós, né? Porque eu tenho um pós-relacionamento, o sofrimento que a gente passa, o nosso psicológico, da gente achar, pra que eu vou ter relacionamento? Eu não vou ter mais relacionamento. Mas, Tati, você que deu o fim, né? Como é que Sim. foi isso? Você chegou pra Eu ele? peguei, eu já tava, assim, o que aconteceu? Eu fui na casa de uma amiga, e nessa casa tinha vários pastores, eu fiquei conversando com esses pastores. Fiquei ali conversando sobre. Esse pastor vai até muito para Portugal, aí a gente conversando, e ele estava nesse mesmo aniversário comigo. E quando chegou nesse aniversário, o irmão de uma amiga, o cunhado de uma amiga, me seguiu no Instagram. Mas eu não sabia quem era. Quando ele me seguiu, eu nem vi ele na festa, porque ele ficou bem separado da onde eu estava. E quando ele me seguiu, quem estava com o meu celular era ele, o meu ex. Aí ele pegou e falou assim pra mim: ele tá te seguindo porque você deu confiança pra ele na festa. Só que ele tava do meu lado o tempo todo. Não tinha como eu ter dado confiança. Tipo assim, eu já não queria, já não ia mais pra festa de família. Caramba. Porque eu sabia que quando eu chegasse em casa eu ia ter algum problema que ele vai ver e imaginar da festa e ele iria querer me agredir. Entendeu? Então eu já não poderia mais. Já vivia com medo, então. Já vivia com medo. E esse garoto que me seguiu, que hoje nós somos grandes amigos, ele me seguiu e eu não sabia nem quem era. E eu, meu Deus, quem era? E a minha amiga estava atrás no carro. Eu estava dirigindo, ele estava do meu lado com o meu celular na mão, quando o menino me seguiu. E minha amiga estava atrás, que é a cunhada desse rapaz que me seguiu. Ela viu a reação dele. Que ele pegou e começou a falar um monte de coisa. Começou a bloquear. Ele bloqueou todos os homens do meu Instagram. Nossa. Sim, até da minha família, que ele não sabia que a minha família é enorme, né? Então não tem como ele conhecer todo mundo. Até primo meu. E primo pra mim é como se fosse irmão. Ele bloqueou. Quando eu terminei, que eu fui ver, que eu tava tão cego que eu nem olhava mais bloqueado, quantos seguidores eu tinha, Facebook, nada disso. Porque eu fui ver a quantidade de gente que eu já tinha, que ele tinha bloqueado. Ele já tinha bloqueado todo mundo nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp. Ele já tinha excluído vários contatos de homem do meu WhatsApp. Cliente mesmo, amigo, amigo. Teve um cliente esses dias que falou assim pra mim: tu abandonou geral, né? Porque ele me mandou mensagem uma vez, quem atendeu foi ele. Ele atendia, falava que eu não estava, ou coisa do tipo. Caramba. Entendeu? Invasão de privacidade. Dominou tudo. Dominou tudo. Mas e aí, a amiga dentro do carro, viu? Aí minha amiga dentro do carro pegou e viu, e ela já achou estranho. Ela falou: Tati, tem alguma coisa estranha entre vocês dois. Ele te agride? Minha amiga se ligou e me perguntou. Ela é bem direta. Ele te agride? Aí eu: não, amiga. Falei que não. Eu não me agride, não. Aí ela falou: tem certeza? Você não vai me contar? Eu falei: não, amiga, tá doida? Ele me agride não. Tu acha que eu vou aceitar o homem me agredir? Firme e forte.
Mas aí eu já tava decidida que naquela semana eu iria tomar uma posição. Só que eu tava criando coragem pra tomar, porque tu tem que ter coragem também. Verdade. É um processo muito difícil. Aí eu tive a coragem, conseguia terminar, mas aí quando eu terminei, não saía do quarto. Tipo assim, e às vezes eu, mãe, vou voltar pra ele. Tipo assim, depois de terminado, eu pensei em voltar. Aí minha mãe, Tati, pra que isso, Tati? Você é nova, bonita, vai trabalhar, vai malhar, você não faz nem mais as coisas que você faz. Tipo assim, eu não ligava mais pra fazer unha, não ligava pra fazer cabelo. Eu sempre fui super vaidosa. Eu não ligava mais pra nada. Caramba. Porque eu já vou ligar pra quê? Se eu já sem fazer o cabelo, sem fazer a unha, já vivi um processo, né? Então pra que eu vou fazer? Perdeu totalmente a autoestima, né? Sim. Aí depois que eu terminei, eu ainda fiz um processo com um psicólogo. Aí entra a depressão, né? Aí eu tive a depressão pós-relacionamento abusivo. Não, mas tá, desculpa só interromper Tranquilo. vocês duas, hein? Mas aí, que momento você falou isso pra ele? Que você Então, chegou aí e foi deu quando a esse gente fim? teve briga, que ele quebrou a mão. Sim. Aí naquele dia eu já tinha tentado terminar. Mas sua família sabia que você sofria essa agressão? Ninguém sabia. Ninguém sabia. E eu vou te Aí sua falar que amiga demorou descobriu. um tempo. Nem minha amiga descobriu, porque eu também não contei pra Negou? ela. Eu neguei pra ela. Ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Ela falou, Tati, eu sei que você tá sendo agredida. E se você quiser me contar, eu não vou contar pra tua mãe. Ela Entendi. falou assim, porque ela também é muito Tentando- amiga da minha mãe. Tentando ganhar confiança pra poder Confiança, você. isso aí. Mas só que eu sou muito desconfiada. Eu não sou, Entendi. entendeu? Eu tinha muito medo. Mas você tinha medo de quê, Tati? Que aí você já Eu estava tinha- no Brasil, você tinha tua família do seu lado, Sim, tinha... mas eu tinha medo de, por exemplo, eu não contei pra minha família. Eu tinha medo de eu chegar e ela contar pro meu irmão, o meu irmão tomar uma reação, uma acabar se atitude. prejudicando. Né? E quem ia sofrer depois, por exemplo, se meu irmão tomasse qualquer atitude, meu irmão poderia parar atrás das grades. Entendi, Ah, Entendeu? E quem ia sofrer entendi. de novo ia ser eu. entendi. Então eu tive que ter todo o processo. Aí, logo após, eu comecei a andar de carro. Meu irmão deixou um carro dele blindado comigo pra me ficar andando. Só porque eu conheci um rapaz que ele chegou. Ele foi a única pessoa que eu consegui desabafar. Eu já conhecia, né? Só que a gente já foi ter mais intimidade quando eu voltei pro Brasil. E ele foi a única pessoa que eu consegui desabafar. Porque ele via as marcas roxas no meu corpo. Nossa. E ele pegou e falou, Tati, o que tá acontecendo? E eu não contava. Pra ter noção, ele ficou uns 15 dias me levando todo dia pro recreio, pra praia. Todo dia à noite. Eu acho que ele sabia, não sei, é Deus, né? E ele, pra me contar, e foi quando eu comecei. E ele começou a ver que eu tava seguindo, ele tava me seguindo, que eu tava sendo agredida, porque eu comecei a contar pra ele. Aí o que ele fez? Ele contou pros meus irmãos, chamo meus 2 irmãos, sem a minha autorização, porque eu não queria que ele contasse, porque ele ainda tava no Nossa. Brasil, tava por aqui, pelo Rio, e eu tava com medo. Aí ele chegou pros meus irmãos e contou pros meus irmãos tudo que eu tava passando. Aí meu irmão, o que fez? Deixou um carro blindado comigo, pra me ajudar, né? Porque a gente não sabia o que ele poderia fazer, né? Já tinha esse perigo, né? Do que ele ia tentar. Sim, aí... E várias vezes, às vezes eu tava em Bangu, do nada, quando eu olhava pra trás, o carro dele tava atrás. Sério? Aham. Às vezes ele ia me seguindo até a porta de casa. Você não chegou a denunciar a polícia? Sim, agora que eu denunciei. Tem pouco tempo que eu tive a coragem. Pra você ter noção, eu só contei pra minha mãe depois de 8 meses. Nossa. 8 meses. Nossa. 8 meses não, desculpa. 5 meses de separada que eu consegui contar pra minha mãe. Por que eu contei? Eu fui numa igreja, aí a irmã tinha sofrido relacionamento abusivo e tava contando testemunho. E ela olhou pra mim e falou pra mim, você não pode... Falou um monte de coisa assim de Deus, assim, como se a mulher estivesse vivendo o que eu estava vivendo. Caramba. E minha mãe não entendeu nada. Aí passou. Aí esse rapaz que eu conheci, esse amigo meu, começou a falar, tem que... vamos achar esse cara que fica te batendo na frente da minha mãe. Minha mãe, que cara é esse, Tati? Tipo assim, que ele é meio bocudo. E ele contava tudo pra minha mãe, assim. Mas minha mãe não se ligava. Entendi. Aí eu peguei, sentei com a minha mãe e conversei. Mãe, eu passei isso. Minha mãe, por que você não me contou? Aí eu falei, mãe, por isso. Minha mãe passou mal no dia, quando eu contei. Eu falei, mãe, por isso que eu não te contei, porque eu sabia que a senhora ia passar mal. Entendeu? Porque não foi o que a senhora nos ensinou. Meu pai mesmo, ele quando... antigamente tinha esse negócio de bater, que hoje em dia nem pode, né? Mas bater em filho. Agora, até as crianças denunciam, né? Aí meus irmãos apanhavam do meu pai, mas o meu pai mesmo, ele nunca me bateu. Porque o meu pai sempre ensinou para os meus irmãos que homem não se bate em mulher. Não. Meu irmão sempre ensinou Olha pra aí. ele,
Sim, então, minha mãe, Tati, eu nunca apanhei do teu pai, que minha mãe é casada com meu pai tem 30 e poucos anos. Nunca apanhei do seu pai, você apanhar de homem, quando tu aceita isso, tu tem uma família. E realmente, eu fui, de um lado, eu fui esperta, de outro lado eu fui burra, porque eu tenho uma família que me ama, eu tenho uma família que me apoia, eu tenho amigos que me apoiam. Então eu não precisava viver isso, esse relacionamento abusivo, e muito menos a depressão, né? Não, você não foi burra, é porque estava cega, né? É, Você tava... sim, eu acho que é a primeira vez. Hoje em dia eu já sou muito, assim, quanto a isso. Eu já sou muito ligada. Eu não aceito que homem altere a voz comigo. Eu não aceito que me xingue, não aceito, entendeu? Porque... Nem pode, né, cara? Sim, pô, é um relacionamento, qualquer coisa, até amizade. Eu não aceito, eu nem gosto dessas brincadeiras, porque eu acho que é muito abusivo, acaba com o psicológico Tóxico, né? da mulher, acaba com o psicológico da mulher. Tem muitas mulheres hoje vivendo em depressão por causa disso, não mulheres não, quanto homem, tá? Tem muito, até homem vivendo em depressão em relação a essas coisas. Tem, com certeza. Depressão, ela pega pra todos os lados, meu amigo. Sim. Não escolhe a idade, não escolhe cara, não escolhe Só que o pessoal gênero, né? cega, né? Tá com depressão, precisa de Deus. Gente, lógico que a gente precisa de Deus, mas a gente precisa também de tratamento, psicólogo. Exatamente. O pessoal, tem muita gente que é cega quanto a isso. Exatamente. A gente conversou com a doutora Ellen, né, aqui. A gente bateu um papo com a psicóloga aqui sobre esse assunto e ela falou, cara, lógico, a parte espiritual é muito importante, mas você tem Sem que dúvidas. procurar uma ajuda profissional, cara. Não tem jeito. Eu fiz tratamento. Eu tava até pouco tempo, eu ainda fazia. Porque, assim, tem muita coisa que hoje, depois dele, eu não vivi ainda um relacionamento sério. E, assim, eu até tenho um pé atrás. Acaba Porque ficando... acabou com o meu psicológico, Trauma, né, emocional. você É um diz. trauma. Tipo assim, será que ele vai fazer? Eu desconfio de todos os homens hoje em dia. Entendeu? Mesmo. Eu desconfio. Eu pergunto, já bateu em alguma mulher? Só que o homem nunca vai falar, né? Nunca vai Você já agrediu? Agredi uma vez só. Agredi uma vez, agredi sempre. Que isso? Pra mim é Você isso. ainda fala, né? Caramba, porque de certa forma acaba sendo um negócio muito comum, né, cara? A gente tá, assim, a Tati vinha aqui contar essa experiência, é até difícil, porque a maioria das pessoas que conta. sofrem não falam sobre esse A pessoa assunto. tem gente que tem vergonha e tem gente que é traumatizada mesmo. Exatamente, de você não se conseguir. curar e vir aqui compartilhar com a galera de casa, contar a experiência, que eu acho mega importante, Sim. porque em algum momento da vida pode ter alguém agora assistindo a gente que tá passando por isso, tá? Sem Nessa dúvidas. situação, e entender que realmente sai. E agora, Tati, parte boa disso. Agora você saiu, você se tratou e agora? Agora eu vivo o novo de Deus na minha vida, graças a Deus. Eu Legal. me tratei. Ainda às vezes faço online, né? Com a É psicóloga. importante, né? Fazer Mas eu faço por quê? Porque, querendo ou não, sempre tem uma coisinha ainda que influencia. E eu não quero mais viver a depressão, principalmente, porque é difícil você conseguir. Às vezes tem. Quando eu vivia a depressão, eu não queria sair do quarto, não queria sair de casa. E eu não quero viver isso de novo. Entendeu? Então, de vez em quando eu vejo assim que tá querendo bater uma bad, né? Eu já quero entrar em contato com a psicóloga para mim fazer uma consulta online ou presencial. E buscando também sempre a Deus, que é também o que renova minhas forças todos os dias. E o mais importante, né, que a gente conversou com a doutora Ari também é não deixar dar ruim, né, Bega? Não deixar dar o problema pra você depois procurar ajuda. Tá começando o problema, já então tem que ir. já tem que ir. Porque depois, quando também acontece, é difícil tu querer. A minha mãe, por várias vezes, queria pagar a psicóloga e eu não queria. Até pra achar, até pra você pegar ajuda é difícil, né? Aí depois que você também entra, tu não quer mais sair. Imagina. Mas é legal. Mas aí, como é que foi o trâmite de você fazer a denúncia, né? É até importante pra gente falar pra quem tá em casa, né? Sim, que tá passando importante. por isso. Como é que foi o passo a passo disso? Então, eu só fiz a denúncia sobre difamação, calúnia, porque a agressão em si, a física, só entra quando você faz o exame, né? Só que quando eu tive a coragem, eu não ia ter rastro de nada mais no meu corpo. Se diz o corpo de delito. Porque a física, ela só entra quando você faz o exame, o corpo de delito. Tem que provar que você foi agredida. Só que eu só né? tive a coragem, eu já tava praticamente bem. Isso aí, fica o recado, gente. Sofreu agressão. Isso aí. Vai direto. Existe delegacia especializada. A DEAN, que cuida disso. Sim. Existe. Vá na igreja, conversa com um pastor, com alguém de confiança, alguém próximo. E se o pastor falar pra você não denunciar, denuncie o pastor
pastor tá. Isso aí. Porque tem isso. Acontece isso também do pastor? Sim, eu conheço gente que o pastor falou pra não denunciar que o marido ia mudar. Gente, aqui é isso. Pô, não muda, não. Denuncia assim. Não tem essa. Faz isso Violência. não. Violência, né, Biga? Violência. Faz isso Não tem não, como. gente. Faz isso não. Denuncia. Tem que denunciar. Tá, doido. então bota aí, Biga, na Qual tela é aí. o número? É Então, 180, né? Não, bota na tela aí, pô. Na Não tem problema, não, dá verdade, pra falar. na verdade, eu não sei o número porque eu fui direto na delegacia. Não, vai estar na tela aqui. Deixa eu botar aqui vamos embaixo. Aqui, botar, isso bota o número aí embaixo pra galera. Oi, Biel. 180? 180, 180. Biel, produção é rápida, né? 180. Ah, então beleza. Aí, ó, É isso já aí, é sabe. isso aí. Aí vai, entra na tela aí, o pessoal. E olha, eu fiz a denúncia, logo depois a defensoria entra em contato com a gente, tá? Ah, é? É a defensoria mesmo que entra em contato com a gente. Quando a gente faz a denúncia, a defensoria entra em contato. Você tem ajuda até de psicólogo, se você Poxa, fala. que legal. Porque às vezes as pessoas não denunciam, então não faz tratamento psicólogo, achando que não vai ter condições de arcar. Só que na própria defensoria, eles fazem um trâmite que te indica para você ter consulta com um psicólogo de graça. Poxa, que bacana. Sim, para ajudar as mulheres, tá? Porque eu acho muito legal o que eles estão fazendo. Que hoje em dia, a gente achava que denúncia era só físico, né? Uhum. Só que agora até calúnia, difamação, já existia, só que hoje em dia é mais forte. Se for na delegacia e der parte que o cara te caluniou, te difamou, já entra pra Maria da Penha. Ah, é? Entra pra Maria da Penha e você tem a medida protetiva. Poxa, que legal. Aí Bacana. você... É até bom pra saber. Eu também Sim. não sabia, não. Bom, agora bom. tem, calúnia, E eu tô difamação. achando muito legal esse Setembro Amarelo, porque tá falando sobre a depressão, tá falando sobre... A gente até é difícil falar essa palavra aqui na plataforma, a gente fala, o suicídio, né, cara, que tem... É bastante, Tem né? sido. E a mulherada tá sofrendo muito, pessoas que sofreram essa coisa abusiva. E aí, às vezes, acha que o recurso é um suicídio, né? É o feminicídio que também, a que mulher- entrou muito em alta, né? E a mulher se acha insuficiente, né? Exatamente. Aí quando a gente tem a depressão, a gente Impotente se acha, também, né? eu sou fraca, melhor eu me Não, matar, o que eu não. tô fazendo? Eu não Nada presto. A disso. gente pensa isso quando a gente tá vivendo. E, na verdade, a gente é muito mais do que a gente imagina que É seja. verdade. isso é verdade. Gente, então vamos buscar ajuda, né? Isso Sim. foi antes da pandemia, Tati? Começou tudo antes da pandemia, foi até janeiro do ano passado, Entendi. entendeu? Fez um ano. Um ano e Caramba. um pouquinho. Mas então esse total de tempo que você viveu isso aí foi o quê? Em 2 anos que tu viveu isso? Isso aí, quase uns 2 anos. Caramba, é muito tempo, né? Sofrendo. Não, assim, quase os 2 anos que eu vivi com ele, né? Porque, na verdade, o relacionamento abusivo e a depressão, eu só vivi do tempo de outubro a janeiro. Entendi. Outubro a janeiro. Porque antes ele não me agredia. Então, não tinha... E esse tempo é juntando tudo, lá na Europa. Sim, tudo. E a sua intenção era viver lá, né? Na A Europa. minha intenção, eu fui pra lá pra viver lá. E eu ia vir em janeiro buscar... Pra você ver, muita gente me criticou porque eu não levei minha filha de primeira. Que bom que não Que eu levou. não levei. Imagina minha filha presenciar isso. Não, Entendeu? Deus me livre. Eu não levei, muita gente criticou falando que eu era uma mãe. Só que eu falei, não, primeiro eu tenho que conhecer o espaço aonde eu vou pra eu levar minha filha. Isso aí. Depois que eu conhecer o espaço, eu levarei minha filha e ter a certeza do que será. Porque eu não vou tirar minha filha de um conforto aqui pra levar pra passar as coisas lá, né? E a minha filha hoje estaria abalada psicologicamente. Deus A me minha filha não Caramba. sabe de nada disso. Deus me livre. Entendeu? Não sabe até hoje. Não sabe. Tipo assim, ela. Não, nem é legal, né? Não tem por que porque- viver isso, né? Isso aí. E a minha filha, ela não aceita. A minha filha, se ela presenciar, ela já fala. Sério? Assim, a gente tenta não demonstrar isso pra ela. Deus me Entendeu? Ela nunca viu eu tendo briga, assim, com namorado, vamos dizer, um namorado meu. Nunca viu minha filha. Entendeu? Com meu pai também, eles evitam ter brigas perto dela. Porque casal tem briga, não Imagina. adianta. Tem uma discussãozinha. Mas, assim, nada que uma criança pudesse ver, né? Então, eu fui muito criticada por não levar minha filha. E eu ia voltar em janeiro pra buscar ela. E foi quando em janeiro eu vim e fiquei. Não, meu Deus do céu. Já.
Biga, mais alguma coisa? Que nosso programa de hoje é curtinho, né? Ele é curtinho. Aquele bate-papo Não, rápido. eu queria saber dessa volta dela, carioca, agora esse momento aí de... Então. Sabe por quê? A Momento impressão- bom. Não, sabe por quê? Assim, até mesmo para as mulheres que estão assistindo a gente, parece que acaba ali depois da denúncia, né? Não, Tipo assim, acabou, não tenho mais vida e tudo mais. Eu acho que eu voltei mais forte. Olha aí. é? Fala pra eu gente, acho. Isso é bom. é pra encorajar quem tá assistindo, tipo assim, tem um pós, Sim. sabe, que dá pra, né, alavancar. Então, eu digo que tudo isso que eu passei, por mais que foi ruim, foi um aprendizado, tá? Tanto na minha vida sentimental, quanto na minha vida espiritual e na minha vida profissional. Então, hoje, como eu digo, eu não aceito mais um relacionamento abusivo, não me permito mais isso, para que não aconteça mais de eu ter a depressão, né, também, né? Com certeza. Né? E depois que eu voltei, primeiro eu fiquei nesse negócio de vendendo hambúrguer, né? Depois voltei de novo, já tava vendendo a Carioca, só que eu tava vendendo externo e tava sem loja, né? Não tava mais tomando conta de nenhuma loja. Aí foi quando esse meu amigo que eu consegui desabafar com ele, o meu irmão principalmente, foi o que me ajudou. Tati, vamos montar uma loja da Carioca, porque você faz muito bem. Aí eu falei, você vende muito. Eu falei, então tá bom, vamos montar. Eu e meu irmão procuramos a loja, encontramos a loja, montamos e foi quando eu fui me reconstruindo, tá? Porque foi um processo, né? A gente se reconstruir, a gente se reinventar, a gente se conhecer novamente, porque eu já não me conhecia mais, não sabia quem era eu. Eu me sentia uma inútil, vamos dizer assim, né? Uma incompetente. E eu fui conhecendo quem realmente eu era depois e abri a loja do Maravilha. Hoje eu tô com outra loja na Caramba. Professor Gonçalves. Tô vivendo o novo de Deus, tudo devagarinho, ainda não tô como eu gostaria de estar, mas Deus vai abençoando. É isso Tu aí. focou ali no trabalho, então. Tô focada no trabalho, tô focada em fazer concursos públicos, Maneiro. tô focada legal. em fazer seminário, em fazer missões, e aí vai. Pô, legal demais, cara. Que eu amo essa vibe de cuidar das pessoas que precisa, né? Então, o meu foco é esse aí. Pô, legal. Então a vida nova, né, Biga? É uma vida nova. Vida nova. A tendência é só, então, É só melhorar, só decolar. e com certeza vai, mais ainda, mais que já tem sido, né? com certeza. Mas é isso. Cara, a gente infelizmente vai acabar aqui, né? Nosso especial de sábado extra. Hoje com a Tati aqui vou chamar a Tati da Carioca. Tati pronto. da Tati Carioca. Carioca, que é sempre uma parceira nossa aí, que vai estar sempre com a gente aí, tá? A gente agradece a disponibilidade da Tati aqui, de vir contar isso pra gente, né, Biga? precisar, É muito importante. estou Não, aí. Com certeza. Mas é muito importante, cara, esse depoimento aí, pra encorajar essa galera aí que às Sim. vezes, né, principalmente as mulheres que tá sofrendo. Não aceite a depressão É na isso sua aí. vida. Nada de suicídio, né, Biga? isso aí. Nada de Valorize suicídio sua mesmo. vida. Eu nunca mais. Então, a gente tem uma vida inteira pela frente aí, nova, né? Uma idade boa, né, Biga? Muita coisa muito pra pra acontecer, viver, né? Oh. entendeu? Muita coisa Muita boa. coisa boa, muita É Vamos oportunidade. curtir a vida, estudar, trabalhar. Exatamente. Fazer um esporte também. O esporte ainda não tô fazendo, não. Tô precisando. Sabe jogar vôlei, Tati? Não, mas eu tenho vontade, Ai. por causa do meu tamanho, né? Pô, Vou chamar a Tati. Vamos. Eu vou te entregar, hein? Você no vôlei, só O que ela... mas ela não tava fazendo o propósito? Eu fraturei meu tornozelo jogando vôlei. jogando vôlei na Foi? quadra da igreja. Vê se pode. Como que pode, gente? Eu achei que ela tava brincando, mas ela Mas fiz o ponto. Na fez hora, o de, na hora de bater, Poxa. eu vou voltar. Mas, ó, Me chama, me Vamos ensina, surfar também, vamos vamos. surfar também. Olha. surfista. Eu sou doida pra jogar tênis, aprender, Olha né? aí, tá Vamos. Com certeza. E a Biga fez o propósito pra crescer, né, Biga? Fala aí. 5 centímetros. Rodrigo me entregou aqui. Não, é pra Não, ajudar. é porque assim, olha só, gente. Quando a Tati chegou explica aqui, aí, né? explica. A Tati ela sou tem bem alta. Bem alta. 1,80 m. Aí eu fui perguntar quanto, né? Aí eu falei, nossa, tudo que eu queria. Mas... E quando eu era mais nova, né, adolescente, eu fiz um propósito com Deus.
Eu fiz jejum. Eu já fiz propósito pra emagrecer, agora pra crescer ou Olha diminuir, aí. não. Nunca vi isso. Eu fiz propósito. Ai, Eu meu pedia Deus pro do céu, Senhor cara. 5 centímetros. 5 só? Só Tinha- 5. Já tava ótimo. Mas era um salto, era só comprar um salto de 5 Ai, centímetros. Deus. E tem uns remedinhos aí que estica, não tem uns remedinhos? Sério? Eu não sabia, não. Eu vejo na internet, deve ser Vou mentira. procurar pra você. Vou procurar. Eu vou querer tomar isso aí. Mas foi isso, Ai, foi. meu Deus Mas do aí céu. já foi passado. Já foi passado? Já me superou conformei, isso? Já? conformei. Valeu, galera. Fica com Deus aí, obrigado a todo mundo. Se inscreve Obrigada. no canal. Valeu, Tati, obrigado, tá? Mais gospel é melhor. Ô, valeu. Obrigado, Biga. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tamo tchau. junto. Então valeu, galera. Fica com Deus aí, um abraço. E a gente volta aí na terça-feira. Isso aí, terça-feira. Ao vivo, 3 horas da tarde. Isso aí, galera. Fica com Deus aí, obrigado, fui. Tchau.